Onde você tem buscado respostas para a sua vida? Ontem a gente olhou um pouco para a história de Daniel, capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor tem um sonho e convoca todos os sábios, adivinhos do seu tempo, do seu reino, para que eles interpretem esse sonho, e nenhum deles é capaz, então ele dá uma sentença de morte para esses sábios e adivinhos, para esses estudiosos do seu tempo, dizendo que se eles não conseguissem adivinhar e interpretar o sonho do rei, eles seriam executados. E quando essa sentença está para se cumprir, Daniel e seus amigos também seriam executados. E é aí que Daniel fica sabendo dessa história. Ele pergunta para aquele que estava cumprindo as ordens, o que está acontecendo? E ele explica, o rei teve um sonho e não há quem interprete. E aí então Daniel pede para ir até a presença do rei. Chegando à presença do rei, Daniel pede para o rei um prazo e o rei concede esse prazo. Ele volta para casa, se reúne com seus 3 outros amigos que estavam lá, prisioneiros na Babilônia, no reino de Nabucodonosor, e pede para eles assim, vamos orar, vamos pedir a Deus, que Deus nos oriente, que Deus nos dê revelação, que Deus nos revele qual é o sonho e a interpretação do sonho do rei, para que a gente não morra. E aí, Deus revela a Daniel e Daniel se apresenta ao rei Nabucodonosor. E esse rei confuso, então, para escutar esse israelita exilado que estava lá prisioneiro. E aí, quando o Nabucodonosor pergunta para o Daniel, o Nabucodonosor olha para Daniel e diz assim, você é que tem a verdade, você é quem vai interpretar meu sonho, me diz o que eu sonhei e qual é a interpretação. E aí, lá no capítulo 2, versículo 27, a gente vê o Daniel respondendo assim. Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Ou seja, Daniel está falando de si mesmo. Eu e nem outro ser humano é capaz. Parece contraditório, né? Daniel estava ali para revelar o sonho, mas aí ele continua dizendo assim, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E aí depois disso, Daniel passa então a contar para o Nabucodonosor o sonho que o Nabucodonosor teve e a interpretação desse sonho, que é aquele das estátuas com diferentes partes de ouro, de prata, bronze, de ferro e de barro. E o rei, então, ele fica maravilhado com isso e dá glória e honra a Deus através do testemunho de Daniel. Ele diz assim, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. É o que Daniel diz, então Nabucodonosor responde. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e de incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Aqui, o rei Nabucodonosor tem uma prova de onde vem a verdadeira verdade. Daniel não pega essa honra para si mesmo, mas através da interpretação do sonho do rei, através da revelação da verdade sobre aquela visão, ele mostra como Deus é o Senhor da verdade também. E para os nossos tempos, esse tipo de pergunta nós temos que nos fazer também, onde nós temos buscado resposta, assim como a gente conversou ontem no devocional, onde a gente tem buscado o guiar para as nossas vidas e lembrar sempre que a resposta definitiva para a humanidade é o próprio Cristo. Se aqui o Daniel ele revela ao rei Nabucodonosor palavra vinda de Deus, Jesus Cristo é essa palavra personificada. E Jesus diz de si mesmo, eu sou caminho, verdade e vida. Então, Jesus é a verdade do universo, a verdade de toda a criação, a verdade da humanidade, a verdade de Deus, revelada para nós seres humanos. E é nele que nós encontramos resposta e verdade. Existe uma verdade eterna. Ela é o próprio Jesus Cristo. Uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana, na paz de Cristo.